Vamos lá. A gente pode fazer um teste nas massas. Se a massa estiver em temperatura ambiente, tem um teste que a gente pode fazer que chama teste do dedo. Em inglês ele chama poke test. Poke significa cutucar, tá? Cutucar com o dedo assim. Isso aqui é poke. Então, o poke test, o teste do dedo, é um teste que a gente vai usar com o nosso dedo indicador, a gente vai apertar a massa. E dependendo de como essa massa voltar, né? Quando você aperta, normalmente a massa volta. Dependendo de como ela voltar e de como você sentir essa massa, você vai perceber que ela já está pronta para o forno. Ele é recomendado quando a massa está em temperatura ambiente. Por quê? Porque a massa que fica na geladeira vai ficar mais dura, mais resistente e ele não vai funcionar muito bem para essa massa não. Então, quando a sua massa está em temperatura ambiente, entretanto, ele vai funcionar bem legal, tá? O teste do dedo funciona bem legal. O que você faz? Olha só, você vai... Quando você achar que sua massa tá legal para ir pro forno, né? Você vai observar, tem o tempo, e aí você observa, ela aumentou um pouco em volume, você vai pressionar delicadamente essa massa com o seu dedo indicador. Se ela voltar muito rápido, você pressionou e ela voltou na mesma hora, ela não tá pronta pro forno. Porque o glúten ainda tá bem resistente, a massa ainda tem como crescer mais, tá? Então ela tá mais tensa, ela tá mais, vamos dizer assim, ela oferece mais resistência quando você pressiona. Essa massa ainda não tá boa para ir pro forno. Se você colocar ela no forno nesse momento, o seu pão vai ficar muito pesado, porque ele não fermentou direito, tá? Agora, se você apertar a sua massa, né, fizer o teste do dedo, apertar a sua massa e ela voltar delicadamente, lentamente, talvez deixar um buraquinho bem de levinho na massa, né? Aí essa massa tá no ponto ideal. Essa massa que volta lentamente vai oferecer menos resistência ao toque do seu dedo também. Você vai perceber que ela tá mais maleável, sabe? E aí você vai falar, nossa, eu acho que essa massa tá legal. Ela tá boa para ir pro forno. Essa é a massa ideal para ir pro forno. Agora, se você apertar e ficar um buracão, significa que a sua massa passou do ponto de fermentação e ela perdeu estrutura. Por isso que ficou um buracão, porque você encostou nela, ela tá sem estrutura, a rede de glúten já tá muito, muito fragilizada, então ela não consegue segurar os gases da massa mais. E aí ele fica uma marca de dedo ali na massa, um buracão. E aí você vai falar, ah meu Deus, então eu vou ter que jogar fora, vai pro lixo a massa que passou do ponto de fermentação? Não, não vai pro lixo, nunca jogue suas massas fora. Porque você precisa testar, você precisa ver o que funciona, você precisa ver o que não funciona, tá? Nesse caso, se a sua massa tiver passado do ponto de fermentação, você vai assar do mesmo jeito, tá? Eu vou até contar um caso pra você, né? Eu tava preparando uma aula presencial e eu já contei esse caso algumas vezes. Tava preparando uma aula presencial e no dia anterior à aula, era mais ou menos meia-noite, eu não sei direito o horário, mas era bem tarde. E eu tava colocando as minhas massas na geladeira, né, para fazer a segunda fermentação delas e preparando a cozinha e tudo para o dia seguinte receber meus alunos. E aí eu fui dormir. Na hora que eu deitei, alguma coisa, eu acho que foi, né, meu anjo da guarda chegou e falou: ó, você esqueceu uma massa fora da geladeira. Só que eu tava cansada. E aí o meu ego, né, chegou e falou, não esqueci não, coloquei todas as massas na geladeira, agora eu vou dormir, eu preciso descansar, cara, eu preciso descansar, deixa eu dormir. E aí eu fui dormir. Aí eu acordei umas 6 horas depois, mais ou menos, 7 horas depois, eu não sei direito o tempo, mas foi mais ou menos isso. E aí eu acordei, né, tranquila, tomei banho, cheguei na cozinha, tranquila, quando eu olho pro meu fogão, em cima do meu fogão, tinha uma massa que tinha sido fermentada, a massa tinha tipo quadruplicado em volume, sabe aquela coisa em cima do fogão. Eu, meu Deus, eu esqueci uma massa fora da geladeira. Eu tinha esquecido a massa fora da geladeira. Adivinha? Ela fermentou pra caramba, passou do ponto de fermentação, cresceu demais dentro do cesto, né? Eu falei, nossa senhora, meu Deus, e agora? Aí na mesma hora, eu tinha outras na geladeira, né? Aí na mesma hora eu falei assim, cara, que bom que isso aconteceu, porque eu vou poder mostrar para os meus alunos o que acontece quando uma massa passa do ponto de fermentação, né? E foi o que aconteceu. Chegou uma aluna minha, eu mostrei para ela como que ela transferia essa massa, né, para panela, que no caso eu estava assando pão na panela. E mostrei para ela, né, que o corte tinha que ser um corte bem mais superficial,
porque a massa já tava, tadinha, sem estrutura, parecendo uma Maria Mole, né? E aí, assim, foi muito engraçado. E depois a gente assou o pão, tanto o pão que passou do tempo de fermentação, quanto o pão que estava no tempo certo, beleza, no ponto certo, né? Assamos os dois, comemos, né? E eu mostrei as características do pão que passa do ponto de fermentação para os meus alunos. E todo mundo comeu, todo mundo achou gostoso. O pão fica gostoso. As características físicas vão mudar, as características sensoriais também vão mudar. Mas ele não vai ficar ruim. Ele só vai ficar um pão que vai ter uma textura um pouco diferente, o miolo vai ficar um pouco mais fechado, ele não vai crescer tanto, não vai ter um salto de forno bonito, mas ele vai sair um pão bom. Se for um pão que você fez direitinho, né, com uma, vamos dizer, uma receita legal e tudo, ele vai ficar gostoso, ele só não vai ficar do jeito que ele poderia ter ficado, claro, né, porque ele passou do ponto de fermentação.